Questão número 5 de Física da FUVEST 2015 é uma típica questão a respeito da velocidade de órbita. Esta velocidade de órbita ela pode ser calculada desde que nós compreendamos que existe um movimento circular e uniforme. Este nosso satélite ele vai estar, por conta de estar em movimento circular uniforme, com uma força direcionada ao centro. Esta força direcionada ao centro seria e só pode ser o peso, pois o peso aqui seria a única componente que existe para criar esta força direcionada ao centro. Esta força será responsável por toda a trajetória deste satélite ao redor da Terra, no caso. Porém, esta força, peso, ela também pode ser encarada como uma força gravitacional. Essa força gravitacional, chamando aqui Gzão, tem a seguinte fórmula. Uma constante Gzão, que o texto fala, constante universal da gravidade, gravitacional universal, a massa, no caso do planeta, chamando de massa 1, e a massa do segundo corpinho, que pode ser um corpo em órbita, dividido pela distância dos dois corpos, do centro de massa dos dois corpos ao quadrado. Esse é um detalhe da questão. Essa distância entre o centro de massa dos dois corpos engloba todo este tamanho, que inclui o raio da Terra mais a altura do satélite. Então essa observação é muito importante aqui, de que a nossa distância, que está no texto da fórmula, ela é equivalente ao raio mais a altura da órbita. Isso pode causar transtorno se você passar com o texto muito rápido. Portanto, esta será a força que nós vamos utilizar. É a força gravitacional, porém nós conhecemos como peso, mas essa fórmula aqui é que vai criar a nossa análise. Por ser um movimento circular uniforme, nós temos que relembrar da força centrípeta, que é definida como massa vezes v² sobre r. Esta seria a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, cuja fórmula é v² sobre r, ou também ω² vezes r. São variações da força centrípeta. Bom, como é que nós procedemos então? A força que está criando a resultante centrípeta, no caso, é a força gravitacional. Então é Gzão, massa da Terra, massa do corpo, dividido pela distância ao quadrado. O raio mais essa altura, tudo ao quadrado. Isso é igual à massa do corpo, velocidade, dividido pelo raio. Raio esse que é o raio da órbita, não é o raio da Terra, hein? É o mesmo valor de R mais H. Aqui nós podemos efetuar algumas simplificações, eliminando, por exemplo, essa massa. E como R mais H está de um lado e do outro, esse cara ao quadrado some um dos caras e esse aqui desaparece. Portanto, a velocidade já está aqui. A velocidade seria Gzão, massa da Terra, dividido pelo raio mais altura, que nesse caso é a distância entre os dois corpos. Bom, vamos jogar os dados. O Gzão é 6,7 vezes 10 a menos 11. Ops, esqueci do ao quadrado, né? Massa da Terra, 6 vezes 10 a 24. E aqui embaixo, a soma das distâncias, altura e raio da Terra. Esse valor dá 6.720 quilômetros. O que eu vou escrever aqui na unidade de metros. Portanto, vamos fazer essa conversão. 6.720 quilômetros seria 6.720 vezes 10 a terceira metros. O que nós podemos escrever, andando com a vírgula 3 vezes para a esquerda, como 6,72 10 a sexta metros. E isso vai trazer vantagens matemáticas. Olha só.
6,72 vezes 10 à sexta. Poxa vida, não? Percebe que esse número está muito parecido com esse? Pois é, vamos aproximar aqui a nossa conta, ó. Sumiu. Assim você não cai em problemas de contas absurdas, apenas a ordem de grandeza te interessa. 10 à sexta vai subir, ficando 10 à sexta negativo. Portanto, vai sobrar 6, 10 a menos 17, com 10 a 24. 17 mais 3 dá 20, mais 4, portanto, 10 à sétima sobra. Esse é o valor do v quadrado. Bom, v quadrado é igual, então, a 60, 10 à sexta. O que eu fiz aqui? Eu joguei a vírgula 6,0, andei com a vírgula para a direita e diminuí o expoente. Assim eu posso pensar numa raiz quadrada. A raiz quadrada desses dois membros aqui pode ser calculada de forma rápida se nós aproximarmos. 10 à sexta na raiz quadrada sai como 10 à terceira. 60, a única raiz quadrada mais próxima seria a raiz de 64. Então nós vamos aproximar para uma raiz de 64, dando aproximadamente 8 10 à terceira metros por segundo. E se você analisar as alternativas, você vai perceber que o valor mais próximo seria 8 km por segundo. E isso tem uma alternativa em que tem 7,7. Toda essa aproximação ela é importantíssima.